Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, não é? Daqui a pouco nossa roda da fofoca, hoje com a jornalista Márcia Pelvezan, da revista Tititi, a jornalista Leonora Átila aqui conosco e os bafões do Felipe Campos também aqui com a gente. Mas olha, vamos começar a nossa primeira página de hoje falando em relação ao cantor Leonardo, que volta para as manchetes aí, não é? Depois de toda aquela história de não ter comparecido ao casamento da filha, da Jéssica, com o Sandro Pedroso, que a gente já discutiu aqui, já cobriu essa parte da história. Ele agora volta de uma maneira mais pesada para as manchetes. E o negócio é o seguinte, aconteceu em Santa Catarina, aconteceu com um juiz, inclusive chamado Jaime Machado Júnior, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e a coisa era assim, o desembargador, na verdade, né? O Leonardo esteve realmente na Grande Florianópolis. Esse encontro com esse desembargador não se sabe em que local exatamente aconteceu, mas o Leonardo gravou com essa autoridade um vídeo em que esse desembargador ele se comportava de uma maneira absurda, deprimente, na verdade, machista pra caramba. E o Leonardo, né, foi na dele, mas assim, gente, o que é justo é justo. Eu não acho que o Leonardo tenha culpa nessa história. Diferente da história lá do casamento da filha, a gente já falou, não concordou com nada e achou que ele pisou na bola. Em relação a esse episódio, e nós vamos mostrar o vídeo para vocês, era uma situação de extrema saia justa para o cantor. Ele não tinha muita saída ali. Ele tentou entrar no clima da brincadeira, que não é brincadeira, é pura grosseria do tal desembargador, que inclusive já se desculpou por essa história, mas acredito que ele ainda vai ter que responder por esse tipo de coisa, né? E da segunda vez, quando o desembargador pega mais pesado ainda, aí ele dá um riso sem graça e ele tenta sair dessa história, mas é tarde demais. E o vídeo foi postado. E a partir daí, quem é que vai para as manchetes? É o desembargador ou é o Leonardo? Claro que é o Leonardo. Aí não teve jeito. Parece que ele endossou aquilo, mas pelo que a gente vê da expressão do Leonardo, ele não endossou aquilo. Ele não tinha como sair desse tipo de situação. E o que parece, ainda mais no final do vídeo, quando ele diz prazer te conhecer, o desembargador disse para ele, eles não tinham nenhum vínculo de amizade ou de se conhecessem para poder fazer uma brincadeira, entre aspas, desse nível, entendeu? Então, acredito eu que o Leonardo ficou entre duas situações. Se fosse amigo, né, ele poderia dizer, não, para com isso, não sei o que, sair fora. Não sendo amigo, sendo uma autoridade, não sei em que circunstâncias eles foram reunidos ali naquele momento, ele não quis ser indelicado. Então, enquanto deu para ele achar que ele podia ficar na história, ele ficou. Mas depois é nítido que ele fica extremamente constrangido, que ele dá um sorriso para lá de amarelo, que se ele pudesse estar a quilômetros dali, distante do desembargador, ele estaria com certeza. Olha que eu já vi o Leonardo com o Eduardo Costa, essa dupla aqui no palco é maravilhosa, mas assim, nos bastidores faz umas piadas pesadas também, já vi eles fazendo, mas era bastidor, não era nada para ser postado, aquelas coisas que você vê que a mentalidade é bem machista, mas eles não estavam fazendo publicidade disso, eles estavam ali falando entre eles, muita coisa vazou, a gente criticou aqui, mas essa eu acho que foi realmente a coisa mais pesada. Eu vou ler para vocês o texto, mas vocês vão ver o vídeo, é só para estarem aí preparados. Ele se dirige, o desembargador, a juízas, né? Com palavras grosseiras realmente. Eu não sei por que algumas das citadas, ou pelo menos uma das envolvidas nessa brincadeira, está saindo em defesa do desembargador. Também não quer, talvez seja amigo, acha que o amigo errou, mas não quer que a barra pese para cima dele. E vocês vão ver também o depoimento dela. Tem mulher defendendo, né, o amigo. Então é o seguinte, olha, o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Jaime Machado Júnior, ataca verbalmente mulheres em um vídeo gravado ao lado do cantor Leonardo e que foi aí, né, está circulando nas redes sociais. São 30
31 segundos de duração em que Machado Júnior está ao lado do cantor sertanejo em um local não confirmado. Leonardo esteve na Grande Florianópolis no final de semana para uma apresentação em São José. O desembargador inicia o vídeo saudando e nomeando 5 mulheres, que dá a entender que são suas conhecidas, e diz estar ao lado do cantor, que manda um beijo para elas. O Leonardo manda um beijo para as moças que o desembargador está aí, né, falando. Leonardo é interrompido pelo Machado Júnior, que fala: nós vamos aí comer vocês. Essa foi a frase do desembargador. O cantor responde aos risos: vamos, aí é que ele se entorta. Depois o desembargador completa. Ele fala que o Leonardo segura e ele, desembargador, é que vai comer essas mulheres. Olha só o nível, né? Leonardo somente, aí é que ele fica constrangido mesmo. E tanto que a reportagem diz: Leonardo somente dá risada e não fala mais nada. Antes do final do vídeo, o magistrado ainda abraça o cantor e diz: prazer lhe conhecer. Quer dizer, ele não conhecia o Leonardo pessoalmente. Parece que ali não havia nenhum tipo de intimidade, de amizade que, né, pudesse, que permitisse, e nunca deveria, mas que permitisse esse tipo de situação. E mesmo assim, o desembargador vai lá e faz um absurdo como esses. Então, é muito simples se colocar na posição do Leonardo, que tentou até encarar o lance, mas depois viu que era uma tremenda de uma furada e que ele não queria esse tipo de coisa. Ele estava com uma pessoa que, né, pelo que dá para entender, ele não conhecia. E também não conhecia as pessoas para quem, as mulheres para quem ele estava mandando esse beijo, que de repente se viram sendo citadas numa situação tão constrangedora quanto essa. E aí o que você faz? Primeiro você dá risada, depois você corre, né? Mas no caso aí nem deu para que isso acontecesse. E foi tudo num curto espaço de tempo, né, gente? Em meio minuto, uma pessoa consegue fazer uma situação tão constrangedora e fazer declarações que são simplesmente grosseiras, vulgares, impróprias para qualquer pessoa. Não precisa ser um desembargador, não. Qualquer homem falando esse tipo de coisa já é deprimente, já é lamentável, de uma tremenda falta de educação, é de uma tremenda vulgaridade. Não cabe em situação nenhuma, na verdade. Então, tudo bem que uma amiga ou outra vá defendê-lo por ser amiga, mas no íntimo também não deve ter gostado de ser envolvida numa brincadeira, entre aspas, volto a dizer, tão horrorosa, tão vulgar quanto essa. Como eu disse, o desembargador já pediu desculpas, o Leonardo se pronunciou pedindo desculpas também, e daqui a pouco a gente comenta isso aqui com o Felipe Campos, com a Leonora Acre e com a Márcia Piovesan. Vamos ver o vídeo agora. Tá gravando já? Tá. Ô, Aline, Mônica, Patrícia, Ângela, Karen, minhas amigas juízes. Se eu esqueci de alguém, eu queria apresentar aqui para vocês meu amigo Caiobá, também conhecido como Leonardo, que quer mandar um abraço para vocês. E Aline, um grande beijo para você aí, doutora. Um beijo para todas as suas amigas aí, as juízas aí da... Nós vamos aí comer vocês. Vamos. Ele segura e eu como. Fala aí, suas queridas. Prazer te conhecer. Tá vendo? Nem conhecia o Leonardo, e joga o cantor numa situação como essa. É muito complicado. Boa tarde, Márcia Piovesan. Tudo bom, querida? Passada. Que coisa vexatória, que coisa. Diga, o que você achou dessa história? Boa tarde, Leonora. Boa tarde, linda. Sônia, boa tarde, Felipe. Fala, o Leonardo não tem nada com isso, realmente. Ele estava ali do lado, deu a entender que não. Se bem que o outro sabe o apelido dele, brincou, né? Sim, mas até aí, né? Até aí, o Leonardo não tem nada com Conhece isso. como cantor, mas não que como coisa pessoa. deselegante. Não existe liberdade no mundo que permita, entre amigos, que permita uma coisa dessa. Num vídeo, né, que você sabe que vai vazar. Tá nítido ali que aproveitou a presença do Leonardo para se... Não, olha... Sim, coisa... olha com quem eu tô aqui. Nem conhecia, mas tratou como se fosse um amigo de infância. Ainda pôs ele no bololô.
numa situação... Ainda pôs ele no bololô. As doutoras devem ser, eu imagino, advogadas, pessoas, né, do métier, gente. O Leonardo ainda fala juízas, né, gente, doutoras, pelo amor de toda. Deus, como é que você envolve? Não existe amizade que permita esse tipo de liberdade, exatamente, né? Estou aqui tentando entender, passar um pano, mas é verdade, não tem. Uma né? coisa a gente que brincar juíza, em bastidor, permite falar, que mas... ser tratada por um colega de trabalho, ou até por um amigo, de uma maneira como essa. Vou aí comer vocês, né? Como é que é? O Leonardo segura e o juiz come, né? Essa história de comer uma mulher já é abjeta. E agora, ouvindo dessa maneira, acho que o Leonardo nunca pensou, né? Quando ele faz as besteiras dele, ele responde por isso, que é o que eu falei. Às vezes ele solta umas piadas que se a gente como mulher também quer sair correndo. Mas aí ele responde por isso. Agora, ser jogado numa sinuca de bico dessa é muito complicado, né? Não tem mesmo. Leonora, que coisa horrorosa. Se eu não tivesse visto esse vídeo, se alguém tivesse me contado, eu não ia conseguir acreditar. É que é desrespeitoso duas vezes, né? Primeiro porque não respeitou a mulher em si, as mulheres, e ainda coloca o cantor, o Leonardo, numa situação tão constrangedora. Você vê na cara que ele ficou... Então, ele está se afastando, achou tão surreal. Ele ia se afastar. Né? E o que uma pessoa vai responder imediatamente na gravação de um vídeo desse? É tão surreal que ele ficou sem ação. Sim, é nítido que ele ficou sem ação. Deixar o Leonardo ele riu para não chorar. Precisa muito. A frase mesmo, é essa, né? riu para não chorar mesmo, porque é muito lamentável, de extremo mau gosto, que vergonha alheia. Ainda falar que o Leonardo vai segurar as mulheres, ele está falando de um estupro, gente. Claro, não é? É claramente esse tipo de coisa. A leitura é essa. Isso, a leitura é essa. É muito sério. É muito grave esse tipo de coisa, sabe? Não dá para falar uma brincadeira. Isso não é brincadeira, né? Ou não é mais. Infelizes os tempos em que isso era considerado uma brincadeira. Diga, Felipe. Acho que o tal desembargador, eu acho que ele é uma pessoa tão ruim em poder, na arte de seduzir, talvez de uma forma tão saudável a mulher, que precisa realmente, né, que algum segure para ele comer, porque ninguém vai querer, entendeu? Então, assim, só amarrando. Já começa por aí, né? Infelizmente, se ele quis dar esse enfoque, mas você sabe que o Milor Fernandes, ele dizia que parece que o único movimento dos o movimento feminino das mulheres são os quadris, né? Então, assim, né? Isso é horrível. Numa fase onde a gente vem na contramão de absolutamente tudo, aonde se fala de engajamento, de mulher realmente vindo, rasgando, tudo bem que rasgou o sutiã lá na década de 60, na década de 70 e 80, mas o que ela está vindo com voz hoje realmente, isso vem na contramão. E parece aquela coisa de quando o homem se encontra e um quer provar quem é mais o alfa, isso é a idade da sabe? pedra. Pois é, que coisa mais deselegante, coisa feia, e saindo da boca ainda de quem saiu de uma autoridade. Então, assim, olha, eu quero pôr na geladeira, eu quero colocar ele na geladeira, e eu acho que de demorar um pouco para sair. Eu acho que o que a gente está sabendo, está ouvindo aí, o desembargador já pediu desculpas, a gente tem esse vídeo do pedido de desculpas dele, vocês vão ver. Mas parece que isso não vai ser suficiente para brecar esse caso, não. Vamos lá, vamos conferir. Tomei conhecimento agora que um vídeo que eu postei com um cantor, aliás, muito gente boa, cantor Leonardo, pessoa de renome internacional, faço uma brincadeira com as minhas amigas juízas de Lages, que me pediram, inclusive, que encaminhasse um vídeo. Esse vídeo teve uma outra conotação, primeiro que eu não publiquei ele em lugar nenhum, remeti para elas e alguém, menos avisado, lançou isso e que caiu nas redes. Mas eu, se eventualmente ofendi alguém, ou se tiver uma outra interpretação, eu peço perdão. Quem me conhece sabe que eu sou irreverente, que eu sou expansivo, e que eu jamais faria uma coisa dessa de verdade. Na realidade, eu fiz de brincadeira com as minhas amigas que me pediram uma mensagem junto com o cantor. Beijo para todos. Que mensagem que ele mandou, que edificante, bem edificante. Com o cantor. Ele é assim mesmo, ele é expansivo, né? Ele é expansivo, ele é espontâneo. Espontâneo, expansivo, isso foi só uma brincadeira. Agora, com as minhas amigas. Justamente para as amigas, foi alguma delas que fez vazar.
de forma intencional, deve ter sido. Não porque sei, às vezes podia até ter gente lá gravando, né? Porque eles não estão sozinhos aí, deve ter um entorno todo. Claro. Todo mundo de celular, alguém gravou a mesma coisa e postou. Como que alguém hoje ainda acha que vai ficar quietinho, uma coisa dessa? Ah, ninguém vai ficar sabendo. Não fui eu que postei, mas foi ele que fez uma Que coisa falou. desse baixo nível. Então, e não é uma questão de interpretação, não tem nenhuma outra interpretação, a não ser isso que a gente está vendo aí. Então é muito Isso complicado, né? E ainda vem com essa história, eu sou expansivo, eu sou espontâneo. Pode ser, mas não é educado, não é um cavalheiro. Eu acho que isso, Sônia, eu acredito que isso ultrapassa qualquer fenômeno de educação, sabe? Não é educação, isso não tem nem classificação, vamos dizer assim. É tão chulo, baixo, desnecessário, antigo mesmo. Rudimentar, paleolítico, sabe? Que isso fica no escroto, assim, da humanidade, esse tipo de história. Eu só acredito que sai da boca da gente aquilo que a gente vive. E o que a gente pensa. E o que a gente pensa. Então, assim, se de alguma forma foi desculpas, ok, lógico, pediu desculpas talvez no momento certo, enfim, mas eu acho que não tem absolutamente... Você fala exatamente aquilo que você vive. E o cara sendo um desembargador, né? Sim. O que é pior ainda, isso sim agrava muito mais a situação. Porque se fosse um amiguinho ali qualquer, uma pessoa comum falando, já não ia ficar bem. Nossa, é o que uma eu falei, brincadeira não cabe de na extrema boca de ninguém Um esse tipo de desembargador coisa. dá um Sabe exemplo que parece péssimo aquelas coisas que desse. acontecem em campo de futebol, daquele campinho de futebol, o cara, sabe aquelas coisas que o homem fala? Exato. Então, E não digo fale, que- não E que devia também já não mais. está tendo mais, hein? Não E pode. já está As começando a coisas se tornar... estão mudando, Estão mudando, né? Cada Nossa. dia mais você percebe uma evolução, os homens respeitando ainda mais as mulheres, sabe? E tem uma patrulha realmente necessária na internet que faz esse barulho e que eu acho que é legal fazer importante, realmente. é importante. É lógico, sem dizer daqueles depois, que nem eu vi muita história, porque o Leonardo, como ele tem amigo como esse? Gente, presta atenção, primeiro assistem o vídeo, o Leonardo não tem absolutamente nada a ver com isso. E às vezes você tem amigo que é torto, você vai fazer o quê E no também? Que final abre a do boca e faz uma vídeo- E no besteira. final do vídeo, você percebe, ele fala prazer em conhecê-lo. Então, quer dizer, ele Não não conhecia, sabia, ele não não conhecia o cantor. E no Agora- pedido de desculpas E ele como ainda o Leonardo, mantém um tom talvez, de que conhecesse, né? Marcinha tem a fama de pegador, enfim. Eu acho que foi de uma forma que ele brincalhão quis também de fazer o íntimo, sabe? O amigão, olha, eu tô aqui com meu Ele falou, amigo. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, foi uma coisa que ficou bem clara. Uma das amigas o defende, mas eu não sei se a gente tem o vídeo aí. Ela também entra na história de que é apenas uma brincadeira e que eles são amigos mesmo. Quer dizer, tem mulher que aceita, a gente vai permite, fazer né? o quê? Claro. Que permite. Imagina como que não deve Talvez, ser esse amigão, né? Talvez intimamente nem permita, nem tenha gostado, tenha detestado tudo isso, mas para livrar a cara de um superior, ou quem sabe de um amigo mesmo, resolveu se posicionar dessa maneira. A gente não sabe a motivação, mas existe aí essa defesa. Nós temos para mostrar ou não? Então vamos ver agora, vamos lá. Onde é que você tá? Bom, eu tô aqui em Lages, desarrumada mesmo, no meu gabinete. Não vim fazer audiência hoje. Só tô aqui numa boa, trabalhando. Recebi um monte de comentário. Nada a ver sobre aquele vídeo que você mandou do Leonardo. Aquele que tem tudo até o final. Não é aquele que a gente editou no Facebook. Bom, então, vieram falar sobre machismo, feminismo. Qual que é, né? A gente é amigo há tantos anos, há mais de 10 anos, não é isso? Ou se eu fiz a conta errada. Você sempre esteve nos melhores momentos e nos piores da minha vida. Você é meu irmão. A gente tem uma relação muito boa, muito próxima. Você é um dos meus, se não for o meu melhor amigo. Qual é para esse povo? Nada a ver. Era um vídeo só nosso que alguém de bobagem compartilhou aí para todo mundo. Infelizmente. Estou numa boa, não tenho problema nenhum. Jaime. Aí, né? Meu irmão não fala que vai me comer. Nossa, Né? não. O seu fala. Né? E outra Ninguém. coisa, ela fala assim, não era um vídeo só Desculpa nosso, de, mas... meu irmão. Nem o meu melhor amigo. Mas peraí, né? Os nossos era um melhores vídeo só amigos. nosso, mas que envolveu uma terceira pessoa, que é o cantor, que não queria falar Exatamente, aquilo. que não queria que teve estar que ali naquele participar de uma momento. palhaçada dessa. Não era um vídeo só de vocês, era um vídeo que envolveu uma terceira pessoa pública, Famosa. famosíssima, Pai e de que família. não é justo. Vocês estão errados, desculpa.
Essa senhora, respeitosamente, ela é uma juíza, né? Nós sabemos, mas eu acho que ela poderia ter dito, né? Assim, caso assim, olha, só acho que, né? De repente, a gente sabe que existe tantas mulheres talvez que não gostaram, enfim, e tal, mas e não comprar, talvez. Não desqualificar a reação das pessoas em relação a isso. A qual gente? É uma brincadeira, teve comigo nos melhores e piores momentos. Pode, inclusive, ser uma boa pessoa, a gente não está falando desse tipo de coisa, porque a mentalidade é muito complicada, né? A gente vem de tempos em que isso era encarado de uma maneira muito natural e mais nada, e que você fazia, desfazia e ninguém achava nada demais. Por quê? Porque não se tinha a verdadeira consciência do que esse tipo de coisa significa. A invasão que isso é, a alusão grosseira a uma situação de forçar sexo com uma mulher ou com qualquer outra pessoa. É isso que no fundo representa e que antes eu acho que as pessoas não alcançavam. Tem coisas que a nossa mente vai alcançando só conforme o tempo vai passando. É isso que foi acontecendo com a gente, né? Então, pode até ser, mas é um homem machista, né? Teve com ela nos bons, nos maus momentos, ótimo, foi um bom amigo também. Agora, não quer dizer que esse amigo, esse irmão, esteja certo nesse tipo de atitude. Eu acho que seria mais legal se ela tivesse falado, gente, ele é bárbaro, ele é meu amigo, ele é meu irmão, ele é um tremendo de um profissional, de um homem da lei que luta por justiça. Pisou na bola realmente, sabe? Também achei feio isso, não precisava, né? Mas eu continuo sendo amiga dele porque ele é um cara que vale a pena. Agora, aí sim. Agora falar, que isso, gente, como se todos que ninguém nós, precisa né, se espantar, fôssemos, né? Como se não fosse grave. Exatamente. Como se não fosse grave, porque ele te segura e eu te como, eu vou usar aqui termo chulo. E até porque, né, Meretíssima? Eu acho que você sabe que um segurar e o outro comer é crime, né? Exatamente. Então aí você está numa postura extremamente diferente. Enquadra em estupro coletivo, né? Inclusive. Ele poderia ter falado, olha, a gente vai aí, vai te namorar, algum termo que não fosse tão... Foi isso. A gente lamenta muito, lamenta principalmente pelo Leonardo, porque dessa vez, gente, ele não merece. Todas as pedras que vocês tiverem para tirar em termos de protesto, né, seria para o desembargador. Ele realmente caiu nessa de um jeito muito infeliz e inesperado, tá certo? Então, geladeira aí para o desembargador e ele que fica aí congelando muito tempo de verdade, né? Que isso, gente. Bom, girando nossa roda, vamos para os nossos próximos assuntos aí, porque assunto não falta. Tem uma bomba, gente, que eu acho que vale a pena nós começarmos a discutir aqui, porque é o seguinte, no último final de semana, inclusive, mais uma vez, o Domingo Show do Geraldo Luiz perdeu para o Celso Portiolli. De repente, a situação se inverteu, né? Porque o Geraldo sempre veio batendo aí mais no Celso Portiolli em matéria de Ibope do que o Portiolli nele, mas de repente o programa, os dois são ótimos, não é isso que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo estratégia, horário, tipo de programa, né? Quadros, essa coisa toda. O Domingo Legal deu uma recalchutada e a Record tinha já puxado o tapete do Geraldo Luiz, né? Entregou tipo assim, se vira nos 30, desmontaram o esquema dele, fizeram tudo o que fizeram, deixaram ele só em externa, tendo que caçar uma história por semana e é só isso, não tem outro tipo de atração que se de repente a história não for muito boa, você vai segurar aqui no palco, né? Com a presença de outros artistas, com o elenco dele de palco, que ele sempre teve, que era ótimo, com a plateia, com musicais, ele não tem opção. Então, assim, deu, não deu, tá frito, tá morto, perdeu pra concorrência. Tá gravado, não tem nem a flexibilidade de você mexer, olhar o Ibope, né, a audiência que não tá tão legal, ir lá e quebrar, não tem como. Isso, e agora o site TV Foco diz que veio de uma fonte a informação que a Record se revolta com a situação de Geraldo Luiz e o chama para uma reunião a portas fechadas. Aliás, não chama nem o Geraldo, chama para uma reunião a portas fechadas, sabe quem? Para ficar no lugar do Geraldo? Chuta. Quem? Quem? Hugo. Quem? Sim.
Exatamente. Mentira. Acertou na Juro que mosca. eu não sabia. Chamou Gugu Liberato, segundo essas informações do site TV Foco. Então, eu acho que as coisas estão injustas, não é? Querer mudar a programação, querer ter o Gugu no domingo, poxa vida, claro, não era nem para ter sido tirado. Claro. Não era nem para ter sido tirado. Agora, cabe todo mundo aí, trata de aproveitar o Geraldo direito, gente, porque ele vinha liderando, desmontaram, puxaram o tapete na maior cara de pau. O programa estava ótimo, super querido pelo público, ele é até hoje não só um grande contador de histórias, porque agora ele foi restrito a isso, né? Mas ele também é um grande comunicador. A situação estaria neste pé aqui, olha. A Record parece que realmente não anda nada feliz com o atual momento do Domingo Show do Geraldo Luiz. Plantaram isso, fizeram com que isso acontecesse. A gente sabia que mais dia, menos dia, né, ia desidratar, não ia segurar tanto. Segurou até demais nesse esquema mambembe em que deixaram o Geraldo Luiz. E aí é o seguinte, a atração que foi líder de audiência por anos tem enfrentado um período de baixa nos índices com direito a sucessivas derrotas para o Domingo Legal do Celso Portiolli do SBT, que pode indicar uma mudança drástica dentro da emissora. O TV Foco teve acesso a uma informação exclusiva de uma fonte de dentro da Record, que a emissora teria chamado uma reunião a portas fechadas com Gugu Liberato e a alta direção da emissora para discutir algumas ideias, dentre elas a possibilidade de relançar o apresentador aos domingos novamente. Pelo que se entendeu dentro dessa reunião, a Record queria apenas investir em formatos comprados daqui em diante, mas tem visto a necessidade de dar um novo gás para os seus domingos. Nesse caso, a pessoa mais adequada para assumir tal desafio seria Gugu Liberato. Entende-se que o apresentador tem toda a bagagem e que no depender dele, tudo já está aceito e encaminhado. Claro, o Gugu já tinha deixado claro, já tinha manifestado a vontade de voltar para os domingos. Aí, se o Gugu volta, o que acontece com o Geraldo Luiz? Aí a situação é a seguinte, a Record estaria cogitando apenas em transferir o programa para as noites de sexta-feira com outro nome, seguindo o mesmo estilo do que é feito hoje. Não dá, não vai funcionar. Sem investimento, não né? Vai, continua mambembe. Apesar do formato bastante desgastado, entende-se que a atração possa vir a funcionar novamente nessa faixa de horário e dia, no qual a emissora também conseguiu índices pouco animadores. Ainda foi apurado pelo site, com sua fonte exclusiva, que a Record estaria esperando o final da exibição da nova temporada do Canta Comigo, que vem aí em abril e com a apresentação do Gugu, é claro, para começar a pensar nesse novo projeto do Gugu de volta aos domingos. Por sinal, a produtora do apresentador, a GGP, hoje ocupada por produções da Globo, também seria usada nessa nova atração. Vale dizer que nos últimos domingos, Celso Portiolli fez aquilo que muita gente imaginava, que não seria mais possível, uma reviravolta na audiência do horário. E nisso, parabéns para o Celso Portiolli. A gente tem falado, merece todos os aplausos, que está com um trabalho de altíssimo astral. Com certeza. Né? Ele está bem pra caramba. Alegre pra cima. Exatamente, como a gente sabia que ele podia fazer. É que o Domingo Legal do SBT passou a vencer com facilidade concorrente, utilizando um formato completamente diferente das narrativas apresentadas no Domingo Show do Geraldo Luiz na Record. Completamente diferente, porque desmontaram o palco do Geraldão. Então, realmente, gente, não é justo com ele. Uma delícia, que o Gugu volte, né? Que o Geraldo continue, mas com o programa que ele tinha antes, porque era um Domingo Show de verdade, e que o Portiolli continue brilhando aí como tá, mas que seja uma disputa equilibrada, porque não dá mesmo, nem que o Geraldo queira, para disputar com o Celso nesse esquema atual, de jeito nenhum. E o Gugu, se vier, se voltar, ele volta para arrebentar, ele não vai fazer por menos, né? Ficou tanto tempo afastado, e se tiver a chance de voltar como ele queria, ele vem para passar com o trator em cima, realmente. Fora que a gente tem que lembrar algumas coisas, né? O mesmo horário do Kids, né? Do The Voice Kids, é um horário competitivo que está numa fase importante. É verdade. O Geraldo pega o horário depois daquela chatice daquele show de humor, que chama aquilo, é muito chato aquilo. Muito chato então ele aquilo. já pega o embalo ruim. Porque já pega derrubado. Porque tá aquele show de humor mala lá, eu não gosto. Depois, tem o Kids, é um horário muito ingrato para o Geraldo também. E o Celso, com esse frescor que o programa adquiriu e tal, e a gente sabe como é difícil. Tem cara de domingo. Tem cara de mesmo, domingo, né? de macarronada, da gente reunida brincar. Exatamente. Mas é muito frio.
frio, é muito frio da parte da direção e injusto com o Geraldo Luiz. Eu porque, também né, ele vinha liderando, ele vinha... Aí o que eles falaram? Olha, ele está fazendo milagre, então deixa ele fazer milagre com esse pouco que tem. É um programa sem investimento, tempo, quase né? gravado de celular, gente. O que a gente vê ali, a gente vê muita gente fazendo de celular, não precisava nada daquilo. Né? Mas aí ele faz uma vez, ele faz outra vez. Quer dizer, vão tirando, vão cavando a própria cova do apresentador, depois enterra, põe outro no lugar. Não é assim que a o coisa apresentador funciona. que sai como culpado, Porque né? Ele sai que não como está culpado. rendendo Não, mais, sabe? exatamente, Não é eu sei, verdade. a gente Estão sabe passando disso. ele na máquina de moer, né? Claro, gente. Todo isso domingo mesmo, passa ele na Felipe. máquina de moer, na máquina de moer, na máquina de moer e enfim. Agora eu acho o seguinte, também o Celso Portiolli, ele durante muitos anos ele patinou, ele começou a reagir, então isso vem de frente que o programa estava uma droga. Essa é a grande verdade. Tava precisando de dar um o Domingo gás Legal mesmo, estava né? realmente perdido, Tava não tinha mais caído, pra Mas onde. teve lembra? investimento, E ficou né? aquela Teve, onda, e depois teve. ficou aquela onda de internet, e mais uma vez se comprovou que internet e televisão, elas não se conversam tão fortemente assim. Talvez sejam concorrentes. E aí o que acontece? Eu penso da seguinte forma, o Geraldo, sempre vou defender o Geraldo com unhas e dentes, porque eu ele é também. meu Todos nós, amigo. todos nós, Geraldo. Independente dele ser apresentador, ele é meu amigo. Então eu vou defendê-lo sempre. Além disso, ele é um ótimo contador de história, coisa que estava faltando muito na televisão, que a gente não tinha. Não, ele veio não e tinha pegou mais. essa vaga e é dele, né? Ele manteve a audiência durante muito tempo, como vocês mesmas ele comentaram. liderava. Eles foram degringolando, eles foram picotando o programa. Então tira a morte agora manda embora o Anã, agora manda embora fulano, manda embora assim. E você vai desestruturando a pessoa emocionalmente. É que ele é muito forte, ele é raçudo, porque já era... E olha que ele ficou doente algumas vezes nesse período, e a gente debita também nessa conta de desestruturarem o Geraldo emocionalmente. O Só corpo Deus sabe que ele fala. passou. O corpo Agora- fala, Perdendo né? referencial, Agora, né, de eu, como se eu fazer o fosse o programa, né? Gugu, Difícil. se eu fosse o Gugu, eu tomaria muito cuidado de pegar o horário do Geraldo, porque o Geraldo ele conquistou um público muito forte. Mas né? mas e não para é não ele ficar que com, vai pegar. eu sei, mas a gente É o Geraldo sabe como, que vai passar para pois sextas. que funciona, entendeu? Deixa o Geraldo, tá fazendo o trabalho dele. E por que não, de repente... Deixa não, devolve o programa para ele. Sim. O programa Volta dele investir, como era. né? Volta Devolve, investir nele. Chega de programa custo zero, fica chato até pra gente que está assistindo, né? Até quem não entende, a gente entende e sabe, mas até quem não entende de televisão, gente, já catou que o programa não tem nada de investimento, é custo zero, fica feio e chato de assistir e a culpa não é do Geraldo. Não, e essa é mania dele agora de mesmo. enlatado, né, gente? Tudo é enlatado. Tudo é formato, Se paga uma grana para produção de tudo. E aí você tem um monte de gente para criar, manda todo mundo embora, então ao invés de colocar Globo lá, coloca Endemol, coloca outra nova, sei lá, porque é isso que está virando na verdade. Agora tudo é enlatado, as pessoas não criam mais nada, não existe mais um departamento de criação dentro de uma emissora. A minha irmã é um departamento de criação Ela inteiro. é A Maga maravilhosa. É uma coisa impressionante. A Margarete Abrão, queira um formato, Verdade. é pedir para ela. Ela não É um para de atrás do criar, outro. Ela não para de criar É coisas. aquariana, né? É E eu vou te falar, é tem um isso. exército de um homem só. Essa é. É verdade. A Essa Margarete ela é um é. exército de um homem só. Porém, eu acho que agora é isso, sabe? Cria. Ninguém cria mais nada, as pessoas não fazem mais nada, é tudo enlatado, vem da gringa, você é obrigado Adapta, engole, sabe? E fica completamente tudo aquilo, descaracteriza o apresentador, inclusive, né? Que eu acho que nessa onda toda quem se deu melhor aí foi o Mion, só até hoje. Ele tá, né? Assim mesmo, ele quer um talk show na Record, não quer só a Fazenda, não. Mas olha, vamos aguardar, né? Pronunciamento da própria emissora, pronunciamento do Geraldo, pronunciamento não, né? Uma fala aí deles, do próprio Gugu. Provavelmente nesse momento atual vão dizer que não é nada disso, não acontece, não sei o quê. A gente já viu até o Gugu com o Porchat desmentindo a saída dele da Record, né? A gente já viu isso, o Felipe tinha dado em primeira mão que isso ia acontecer e aconteceu e ponto final. Então o que aí tem, não tenha dúvidas. Como eles vão se comportar em relação a essa informação, a gente até já imagina, mas isso não quer dizer que a informação não venha se concretizar, essa situação daqui a um tempinho, né? E a gente teme, né? Porque a gente sabe que a sexta-feira à noite é uma frigideira, né?
que foi? A sexta-feira à noite da O Record. Legendários que o diga, né, do Mion. Que foi na sexta-feira e dali Não, foi... lembra quando queriam colocar Sabrina, o ano retrasado? A gente sabe que a sexta-feira puseram já o Geraldo também em período. É, E não reprise, deu certo. mas era não deu, mas reprise, sim. eles Era querem, reprise. assim, eles têm Sexta-feira à Parece noite que toda na sexta-feira é Record, sexta-feira é 13. É. Parece que todas Bota as filme, sextas-feiras bota Não falou filme, que você vai pra realmente. sexta-feira na Record. Mas vale lembrar também que, olha, as maiores guerras por audiência da televisão brasileira já foram travadas por Gugu e Faustão, né? Sim, Faustão Então, comemorando tá ali, aí domingo. 30 parabéns, anos né, pro Faustão. do Domingão. E muitas recordações estão vindo à tona, né? Gente, Ana Maria Braga revelando que ela foi por esse caminho de jornalismo, né, de assessoria de imprensa e depois televisão e se tornou a apresentadora que ela é hoje, porque ela não teve dinheiro para cursar medicina, porque senão a gente não teria a Ana apresentadora, mas teria com certeza uma grande médica também. Essa é uma das revelações dela. Acontece muito. Ellen Roche é outro exemplo. Ela tem exatamente a mesma história, né? Só que a Ellen chegou a entrar Ela passou no na vestibular, Santa Casa, né? que é dificílimo. A Ellen passou, a família em dificuldades, ela também não pôde cursar a medicina, né? E a vida acabou levando ela para o Qual é a Música com Felipe Campos, depois para as escolas de samba e para as novelas da Rede Globo, para vocês terem uma ideia. Muito O Wolf doido, Maia né? também, né? O Wolf e a Também. Zezé Polessa chegaram a fazer, acho que A faltou- Zezé é médica. Ela é formada, ela é A formada. Zezé Polessa é médica. E o Wolf realmente. também, eu acho que foi também. Sininha quer dizer, também, se eu não me engano. Então, olha só. enveredaram por outro Por lado. outros caminhos E uma vez eu vi uma completamente matéria muito diferentes. legal da Ana com a Xuxa, e as duas, estavam um papo tão gostoso ali, acho que era no programa da Xuxa, e as duas falando que o sonho era ter sido médica veterinária. Ou Olha, seja, a cara da Xuxa. É a cara da Xuxa, mas eu acho que ela não ia conseguir, não. Ela É, ia não ter ia dó dar. de É medicar, é verdade, né? difícil. E você, difícil esse Sônia, lado. sempre quis ser apresentadora, Sempre. jornalista? Desde sempre? Desde jornalista eu nunca tive problema de vocação. Meu pai queria que eu fosse médica, me colocou no objetivo, eu fiz cursinho de medicina, mas eu não me via ali de jeito nenhum. Aí quando chegou na hora de prestar o vestibular, eu sou uma destruidora de sonhos do meu pai, sempre fui. É muito louco, mas eu falei, não vou. A vida é minha, eu quero viver do meu jeito, né? Aí eu me inscrevi em jornalismo, mas também prestei história na USP, porque um título USP talvez consolasse o coraçãozinho dele. Funcionou, mas sempre foi uma grande frustração. Mas depois que ele viu que essa era a minha mesmo, aí ele também relaxou. Os anos passam, né? Que As bom que pessoas você vão se insistiu, hein? adaptando. Ah, não Que ia bom que você conseguir. insistiu, né? Gente, pelo amor Bom de pra Deus. gente. Eu não tomo nem injeção. Como é que eu vou ser médica? Mas é a profissão que eu acho a mais linda do mundo, de verdade. Ela é a mais linda do mundo. Quando né? bem exercido. Eu sou suspeita a falar, né? Família Você é inteira. médico? Não, família inteira de médica. É né? mesmo? Tipo, primos, Gente, que tios, bárbaro. enfim, tudo. E meu irmão e eu até tentamos prestar medicina, eu entrei em 2, meu irmão entrou em 5. Meu Deus! Mas entrou em 5, tudo paga, não entrou nem na Santa USP, Casa, e nem na Unicamp. né? Não, na Santa Casa ela é paga, Ah, né? ela é paga, particular. é verdade. Você É faz a verdade, ela é FUVEST. particular. E aí, infelizmente, foi também um sonho naufragado que não deu para continuar. Agora, eu acho que nunca é tarde, na verdade. A Ellen, eu já sabia que o sonho dela era ser médica, porque nós trabalhamos juntos. Era isso Ellen, mesmo. eu só posso te falar uma coisa, você ia infartar o centro coronário, porque quando você passasse... Imagina. Não, ia ter um monte de gente sofrendo do coração, Ia ter gente né? doente procurando a doutora Ellen. Não é? Jesus! Ia ter gente infartando, passando mal para poder te ver no hospital. É, viu? não é brincadeira, não, gente. Mas parece que a Ana fez biologia, não foi? Foi, ela é bióloga, ela é bióloga. Ela Mas gosta já que a muito gente de está animais, falando ela em gosta. coração, vamos falar do coração da Ana, então, porque agora ela revelou que está aí, Borboleta? está na pista. Tá na pista. Não tem ainda borboleta não tem ainda. borboleta Tá, no tá. estômago, mas está na pista e tem até um videozinho disso. Vamos ver. É verdade que você assistiu pela primeira vez televisão aos 15 anos de idade? É. Olha que legal. Legal, responde a primeira pergunta então. Vamos para a segunda. Qual a primeira profissão em que você sonhou seguir? Médica. Médica, bióloga, se formou? Eu formei em biologia porque eu não tinha grana pra fazer medicina. Maravilhosa. Mas tem que estudar muito também, né, Ana? Tem. Ana Maria, você é uma mulher muito bonita. Essa pergunta aqui, Ana, você responde se você quiser. Certeza foi, olha, você está solteira?
Rapaz, estou procurando um namorado. Ei, aê, mandem cartas. Ai, meu Deus. Que bonitinha. Tá aí, tá procurando namorado, se alguém tiver interessado, né? Ela topa muito também. Legal. Linda desse jeito, né? Sim, não vai faltar com pretendente. essa energia e tudo que não vai faltar é pretendentes. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo o salário dela, aí vai cair assim. Felipe, que horror! Daqui a pouco vocês vão saber quanto a Ana Maria Braga ganha, gente, mensalmente. Eu achei que fosse mais, sabe? É mesmo? Mas você nunca está satisfeito. Você gosta demais, Não, ele gosta de milhões em dólares ainda, sabe? Para ele nunca tá bom. Que foi negociado, inclusive. Aqui. Só responde uma coisa pra gente, olha. 10% do salário dela pra você já tava bom? 10%? Ah, tá. Então tá ótimo. Nossa, dava pra viver muito bem. Mas assim, não tem essa de... Olha, a gente tá com uma roupa parecida. Tá parecida mesmo. Olha que engraçado. Bem Agora que eu parecida percebi, mesmo. bem parecida mesmo. Agora tem um outro decotinho aqui. Que louco. Bom, mas é essa a história, gente. E que isso, não precisa ter um baú recheado para atrair pretendentes, não. Porque a Ana sempre foi boa nisso, né? Sim. Sempre. Ela sempre foi uma mulher muito atraente. E ela sempre foi muito executiva, né? Ela, na verdade, ela já foi assessora de imprensa, ela trabalhou como jornalista, depois ela foi para publicidade na editora Abril. Ela foi diretora de publicidade, né? Então, existia diretora de publicidade é aquela que vai saindo, fazendo a captação. É a mulher do dinheiro. Para colocar, distribuir a verba, enfim, fazer as coisas acontecerem. Então, ela sempre foi muito bem nisso, né? E aí vem a questão, quando ela estreou lá o Note a Note, a grande sacada foi colocar a Ana, por quê? Porque ela estava levando os anunciantes e veio com essa história de merchan, que são os nossos merchans hoje. E colocava todo mundo ali para fazer os merchans, né? É verdade. Bom, vamos agora falar de um assunto muito sério, né? E a gente espera boas notícias. A nossa repórter Cíntia Lima está no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. Vamos ver se tem novidades sobre o estado de saúde da nossa querida Cláudia Rodrigues. Boa tarde, Cíntia. Olá, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Tenho novidades, sim, novidades que são boas. É nosso programa que vem acompanhando, aliás, a gente acompanha sempre, né, ao longo de todos os anos, os pontos altos e mais delicados da Cláudia Rodrigues. Hoje, nessa quarta-feira, as informações que eu tenho é que justamente ela vem nesse quadro evolutivo. É bem gradativo, viu, Sônia? Sim. É bem devagarinho, mas a gente consegue, sim, saber de uma melhora no estado de saúde da Cláudia Rodrigues. Hoje ela acordou bem, dormiu bem, tomou café da manhã, almoçou, reconheceu as pessoas. A parte motora, Sônia, a parte dos braços, ela continua numa evolução e vai movimentando. As pernas ainda não estão respondendo a nenhum tipo de tratamento. Então, assim, é um processo lento, mas que a gente consegue ter essas informações de melhoria no estado de saúde da Cláudia. A gente sabe que os médicos aqui do Albert Einstein também, em princípio, já descartaram que isso que a Cláudia teve e ainda tem, realmente não tem relação nenhuma com a esclerose múltipla, que é uma doença que ela luta contra há 18 anos, vem tratando, que provavelmente teria toda essa sequência, essa consequência seria proveniente de uma convulsão, a gente ainda não sabe do que. Então, lógico, ela vem passando por vários exames, mas a gente consegue ver pequenas melhorias. O que nos surpreende, Sônia, que é a notícia que eu vou dar agora, é referente a Adriane Bonato, que é a empresária, é grande amiga da Cláudia, porque ela também está internada aqui no Hospital Albert Einstein, viu? Ela realmente passou muito mal durante essa madrugada, ela teve uma dor muito forte no peito, a pressão também oscilou de uma maneira significativa, que os médicos aqui do Albert Einstein chegaram a suspeitar de um infarto. A Adriane, ela está em observação, já realizou vários exames, ela não está nesse momento com a Cláudia na UTI, em virtude de estar na observação. É uma notícia que nos surpreende também. A Adriane, para quem não conhece, ela sofre da síndrome de burnout, que é o estresse, o limite, é o esgotamento nervoso, físico e emocional. A Adriane já sofre dessa síndrome, que com certeza agora veio com tudo, diante do estresse, esgotamento nervoso e emocional.
emocional e de tudo que ela vem passando. Então, a gente torce também para que a Adriane se recupere, ela que está o tempo todo do lado da Cláudia. Ela pediu também que as orações continuem, ela sente que estão surtindo efeito. A gente sabe que a força da fé é inquestionável, né? Sem dúvida. Agora, para as duas, orações para a Adriane, para ela estar forte, guerreira, estar do lado da Cláudia Rodrigues, e para que essa recuperação da Cláudia realmente, mesmo que de forma lenta, que a cada dia a gente possa notar uma melhora, dar uma boa notícia também. E a título de informação, a Tarde é Sua deixa o público da Tarde é Sua sempre muito bem informado. A título de informação, hoje o Hospital Albert Einstein também está um movimento bem grande. Afinal de contas, o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, está vindo para cá, viu, Sônia? Ele submeteu a cirurgia dia 27 de janeiro. Hoje ele passa por uma avaliação médica aqui no hospital também. Tá certo, então, um dia movimentado no Hospital Albert Einstein. Obrigada, viu, Cíntia? E vamos aí, na verdade, para mim não foi surpresa, acho que para a Marcinha também não, nem para o Felipe, nem para a Léo, que a Adri tenha ficado internada, porque ela já veio mal, ela já estava mal lá na Clínica São Vicente, ela já vinha de uma fase de esgotamento, né? Todos os dias da vida dela dedicados à recuperação aí da Claudinha Rodrigues. Chega um momento em que a Claudinha se vê frente a frente com a morte, porque foi isso que aconteceu, tanto que a própria Dri autorizou a Cíntia a dizer que o estado era gravíssimo, né? Aí ela não aguentou, aí foi uma gota d'água mesmo para ela pegar e desmontar. Ninguém é de ferro. E pensar que essa semana ela estaria num cruzeiro, num navio com o sobrinho, né, Mar? Justamente para combater o estresse em que ela estava. E vamos mandar um beijo nela. Tenho certeza que ela está assistindo, porque ela não perde o programa. Então, as duas, né? Força, o Brasil inteiro tá nessa batalha com vocês. Dri, Claudinha, força. Aí vamos sair logo daí, fazer a gente rir, no caso da Cláudia, né? E a recuperação dela realmente foi, graças a Deus, e as orações de todo mundo foi espantosa e foi muito linda. Então, é um exemplo para todo mundo. Eu acho que só ela saber, né, que assim, a Claudinha está aí, já ajuda, já é um ponto, uma motivação para a Adri criar forças, reagir mais ainda ao tratamento e logo sair dessa situação, né? Eu mais do que ninguém sei na pele. É verdade. Né? O que é isso agora. E como oração ajuda. Então, o meu apelo em nome delas duas e de todo mundo que está envolvido ali é que não deixem de orar, porque não isso para quem está no hospital, para quem está passando no olho do furacão, gente, isso fortalece tanto a gente, isso ajuda tanto. Façam suas orações porque funciona. É verdade mesmo. Felipe. Olha, eu penso muito porque sempre foram as três juntas, né? A Isa, né? Então é a Claudinha, a Isa e a Adri. Então, gente, assim, a gente sabe, a gente quando tá à beira aí, que eu acho que não é o caso agora, graças a Deus, você entra realmente em parafuso quando você está perdendo uma pessoa que você ama, né? E aí você não quer que nada de mal aconteça, enfim. E agora ela tá, eu acho que agora é tempo ao tempo. Eu acho que toda a recaída da Claudinha, eu acho que requer quando ela entra, que ela vai fazer as fisioterapias, aí volta tudo ao zero e começa tudo de novo. E infelizmente não é essa questão de colocar. Eu acho que o estado dela, como você disse ontem, era gravíssimo, agora é grave. Mas eu tenho absolutamente certeza é uma nova que batalha agora pela recuperação. Mas o perigo já passou. Já passou, o perigo maior já passou. Então, graças a Deus, e realmente a prova até em fazer traqueostomia, né? Tipo, aqui, Deus me livre, não dá. Era uma situação muito grave, realmente, mas está sendo revertida, né? E elas vão ter força para superar tudo isso, se Deus quiser, tá certo? Bom, hoje é aniversário da Rainha Xuxa, né? Hoje trabalhando, porque tem programa no ar, inclusive. E hoje lançamento também com grandes fotos da carreira dela, dela e da carreira dela. Ela exigiu que as fotos já da maturidade não tivessem nenhum tipo de retoque, porque ela quer quebrar esse tabu de envelhecimento, de não poder, as pessoas não terem paz para envelhecer.
ela quer acabar com essa história, se cuida, mas deixa também a natureza seguir seu curso, a natureza agir. E isso é uma coisa muito legal. Nesse livro tá, inclusive, aquela foto que ela tirou bem de frente, que aparece as ruguinhas que ela tinha tomado muito sol. Essa foto consta do livro, ela é o símbolo da resistência da Xuxa pelo direito de envelhecer. Essa foto aí, realmente ela queria... Eu também acho, não vejo então, nada e como se ela tivesse velhinha, ela não tá nada velhinha. Como se ela tivesse 90 anos. Mas ela foi absolutamente atacada, né, por essa foto. As pessoas foram extremamente grosseiras com ela, mal educadas. Mas ela vem reafirmar, gente, eu tô bem assim, eu tô feliz, me deixa em paz. Exatamente. Eu quero envelhecer, tá aqui como eu sou, as minhas rugas, a minha careca, deixa, eu sou assim e tô feliz assim. E parabéns pela coragem, Xuxa. É verdade mesmo, de desmistificar, porque isso uma mulher de escraviza. 56 anos me poupa, né? Não é? Isso escraviza muitas mulheres, né? Que correm atrás de uma situação que não tem volta. Não adianta se ficar aí dando um murro em ponta de faca, alterando sua fisionomia, suas feições, correndo risco com a sua saúde, atrás de uma juventude que não volta. E fica feio. Né? E fica feio. Vai desfigurando. desfigurando. Aí fica, que eu acho assim, que daí vira chacota mesmo. É aquelas mulheres que ficam velhas e ficam com cara de 12 anos. Isso daí você parece o Clodovil falando. Eu também não gosto dessa comparação. Mas eu volto aí pra gente debater. Já o Lobianco, o lado carioca do A Tarde é Sua, Alessandro Lobianco, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Marcinha, Léo, Felipe. Sônia, olha, vocês não imaginam como está acalorado o diálogo dentro da Rede Globo em termos de estratégias jurídicas ali que estão sendo debatidas após essa nova ação, né, contra a TV Globo e o Agnaldo Silva, da escritora Bárbara Rastelli, que acusa a emissora e o autor de supostamente terem plagiados ali dezenas de elementos do livro dela, que se chama Muralhas da Vida Eterna, uma metáfora sobre o tempo, e que alguns elementos foram colocados ali dentro da novela. A gente conversou bastante tempo hoje com a própria Bárbara pelo telefone, Sônia, antes do início do programa. Também conversamos novamente com a advogada dela. E antes de eu entrar, Sônia, nesse direcionamento do que eu conversei com as duas, eu queria só explicar rapidamente a movimentação jurídica que está acontecendo na TV Globo, como isso implica as outras ações do Agnaldo Silva e como agora os 26 alunos do Masterclass 3 entraram nessa discussão e vão ser arrolados também nessa ação, Sônia. O que está acontecendo? A primeira coisa, Sônia, que a gente tem que esclarecer é que ontem eu acabei dando uma informação equivocada quando você me perguntou se esse Masterclass 3, né, que é o Masterclass que originou a novela, teria sido ministrado em São Paulo ou em Petrópolis. Equivocadamente, eu peço desculpa ao telespectador que eu acabei falando que poderia ter sido em São Paulo, mas esse curso foi ministrado em Petrópolis mesmo. Ele teve início em novembro e seguiu a dezembro de 2015, virando ali o iniciozinho de 2016. Então esse Masterclass foi ministrado em Petrópolis em 2015, o mesmo ano que o livro da autora foi lançado, em Teresópolis, que fica a 50 minutos de distância ali da cidade de Petrópolis. E uma informação muito importante, Sônia, é que a gente não vai identificar os nomes, mas 2 alunos, essa é uma informação que a própria advogada passa pra gente, 2 alunos do Masterclass são da mesma cidade onde a autora lançou o livro. Eles são de Teresópolis e participaram desse curso. Então, por essa informação, a advogada Bárbara Rebelo, ela vai citar nessa ação, vai pedir a inclusão dos 26 alunos do Masterclass para que eles sejam arrolados nessa ação também como réus, Sônia. E o que isso implica em termos de movimentação jurídica para a TV Globo? Uma informação que a gente tem também, que a gente confirmou com 2 fontes, Sônia, é que a TV Globo agora, ela estuda a possibilidade de dar o reconhecimento da novela para esses 26 alunos, não somente como colaboração,
que é como os créditos estão aparecendo, mas como coautores da novela. Que eles queriam, né? É justo. A luta deles era essa. Foi Agora essa, precisou aparecer uma outra pessoa, né, levantando um outro problema para eles darem o direito daqueles que já tinham. E o Alessandro, claro, deve ter apurado, mas parece que o livro tem ingredientes, tipo assim, parece, eu não li, então estou reproduzindo o que eu vi. Tem gato, tem guardião. Tem lobo. Tem lobo. Tem guardião. Tem a palavra guardião é usada. Então, assim, tem agora, mesmo, a gente coisa. também não entende por que ela esperou esse tempo porque agora a novela também está na reta final, falta um mês para acabar. Ela queria ver se existia mais coincidências, que ela acabou achando. E as coincidências da própria história também, né? Enquanto seu lobo não vem. Exatamente, tinha o título também da sinopse. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesses 23 alunos, tem um que foi quem começou todo esse movimento pelo reconhecimento de que eles eram, na verdade, coautores, não só colaboradores, mas acabaram aceitando pelo menos os créditos como colaboradores. Mas tem um que justamente é tido pelo Aguinaldo Silva como o inimigo número 1 dele nessa história de reconhecimento de colaboração ou coautoria, que é o Silvio Cersô. E esse já deixou claro que ele vai em defesa do Aguinaldo Silva, para vocês terem uma ideia, que é uma coisa que você até tinha falado ontem, e ontem mesmo ele me mandou uma mensagem falando exatamente a esse respeito. E ele diz assim: olha, Sônia, é o seguinte, quando a sinopse de O Sétimo Guardião foi cancelada por causa dos direitos, a Globo encomendou outra sinopse e o Aguinaldo Silva escreveu Enquanto o Lobo Não Vem. Essa ele escreveu sozinho. Porém, a Globo reprovou essa sinopse e voltou a produzir O Sétimo Guardião, mesmo com o problema autoral. Então, eu esclareço que são duas sinopses diferentes e não foi só questão de títulos diferentes, como muita gente entendeu naquela parte da matéria do Daniel Castro. O Tiago até tinha falado isso ontem aqui e eu tinha entendido como dois títulos diferentes, mas não era. Tiago Rocha tinha razão, duas histórias diferentes. Uma sinopse, que é essa do Sétimo Guardião, que deu rolo com todo mundo, a Globo preferiu deixar na prateleira e pediu para ele outra. A outra é que vem a história do lobo e que parece que pode ter sido depois o Sétimo Guardião que ele voltou a escrever, que teria sido plágio. Aí é que ele fala, Alessandro, ressalto que a Lei de Direitos Autorais protege a forma de escrever e não o tema. Quer dizer, o tema pode ser de todo mundo, claro, né? A forma, a história em que você coloca esse texto, esse tema, aí é diferente. Então, o Silvio Cersô fala o seguinte: ressalto que a Lei de Direitos Autorais protege a forma de escrever e não o tema. E te digo, Sônia, com a certeza de quem esteve no curso no qual foi criada a sinopse de O Sétimo Guardião, tudo foi criado na Master sem nenhuma referência à obra da senhora Bárbara Rastelli. Eu e os 25 roteiristas, sob supervisão e instrução do Aguinaldo, criamos toda a sinopse, lista de personagens, perfil dos personagens e argumento sem usar qualquer livro. Um forte abraço, meu carinho, aquela coisa aí, ele se despede aqui. Né? E realmente ele deixa isso claro. Ele fala que a novela O Sétimo Guardião, tanto ele como os 25 colaboradores, colegas dele, nesse ponto acredito que todos vão defender o Aguinaldo, porque ele diz exatamente isso, tudo de perfil, tema, personagens, lista, né? de tudo que seria feito na novela, não teve nenhuma, isso no depoimento, né, da mensagem que o Silvio Cersô me deixou. Não teve nenhuma referência ou nada baseado no livro da Bárbara, que é A Muralha da Vida Eterna, né? Sônia, mas ao mesmo tempo a Bárbara, pelo telefone, ela passou alguns detalhes, algumas coincidências que estão entre dezenas de coincidências que ela aponta para o juízo nessa peça processual completa, né? Daqui a pouquinho você vai dar pra gente, daqui a pouquinho você conta pra gente quais são esses detalhes que tá todo mundo querendo saber. Também tô curiosa, viu, Alessandro? Olha aqui, gente, hoje também é a data que o Bruno Galhaço volta às gravações de O Sétimo Guardião. Olha,
Alessandro Lobianco também tem informações sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a revista Tititi, mais Sétimo Guardião na capa. Valentina vira a guardiã mor, ela vira a 7ª guardiã e já a Marcinha vai contar sobre isso também, né? Conta tudinho. E tem a resposta da Record, que acabou de mandar para mim, pro Fê, da história do Gugu e do Geraldo Luiz. Daqui a pouco a gente conta. Importantíssimo. Então era o que a gente estava aguardando, que a Record, o Geraldo Luiz se pronunciassem, fica faltando o Gugu, mas talvez a resposta dos dois já também, expliquem o lado do Gugu. Vamos voltar para o Rio de Janeiro. Alessandro Lobianco, você conversou com a autora do livro, né, que está aí entrando com essa ação na justiça em relação que possa ser plágio, o 7º Guardião, desse livro dela. Quais foram as coincidências que realmente ela encontrou? Isso, Sônia, só para concluir uma coisinha que eu estava falando rapidamente para fechar o assunto anterior, o Silvio Surso, ele é o único aluno que tá enfrentando o Aguinaldo na justiça para reconhecimento de coautoria. Os outros 25 já teriam ficado satisfeitos por o nome estar como colaboração. Verdade. Então, como a Globo quer também chamar agora esses 26 atores para ser coautores, porque isso aumenta a defesa deles no fato que são 26 pessoas falando, explicando como essa trama foi criada, diretamente isso pode beneficiar o Silvio Surso, que está lutando por direito para... Sim. Deu problema no nosso áudio, mas assim, e justamente o Silvio, que agora está defendendo o Aguinaldo nessa história, recentemente, acho que foi há 15 dias, 10 dias, perdeu a ação na justiça para o Aguinaldo, ele não pode nem tocar no nome do Aguinaldo, nem falar da obra, nem queixar que ele é coautor, ele não está podendo tocar o nome do cara. Engessou, amordaçou, na verdade, né? Então, olha só como esse mundo dá voltas, justamente é esse o cara que preza a justiça, né? Para ele o que é justo, nesse caso ele inocenta o Aguinaldo Silva de qualquer plágio aí, mas não vai ser tão fácil assim, pelo que a gente está percebendo, configurar uma inocência tão rapidamente do Aguinaldo, dos colaboradores, inclusive, né? Embora ela não cite os colaboradores nessa história, mas não vai ser tão fácil assim, porque está vindo coincidência em cima de coincidência. Enquanto a gente não vê aí o problema com o Alessandro Lobianco resolvido, eu vou até perguntar sobre mais uma coincidência para Marcinha, tá? Porque assim, o livro A Muralha da Vida Eterna, ele é um livro que tem uma pegada espírita, ele fala de espíritos, de vida, de morte, né? Essa coisa toda. E a novela também tem um espírito. Sim. É isso que é o Egídio. Né? Sim. O Egídio, que foi o primeiro guardião que morreu, mas não foi assassinado, os outros é que vão ser, e que volta e fica orientando. Foi quase, né? Foi quase, é verdade. Né? Mas o Egídio volta orientando os outros, né? Sim. Então é mais uma coincidência, porque ninguém sabia assim, que ia ter essa pegada espírita também na novela O 7º Guardião. É muita coincidência, mas vamos aguardar. Às vezes pode ser só isso mesmo, muita coincidência. E voltamos aí direto para o Rio de Janeiro, Alessandro Lobianco, e vamos saber dessas coincidências, né, do livro e da novela do Aguinaldo Silva. Diga. Olha, a autora listou pra gente, Sônia, no telefone, algumas coincidências, e ela separou algumas coincidências pelo fato de serem coincidências que a maioria das pessoas vão ter chances ali de identificar, porque são coincidências que foram mais explícitas na novela. Tá. Mas ela ressalta que dessas coincidências, ela apontou nesse processo aí cerca de 40 coincidências nessa peça processual. Quais são as principais que é de mais facilidade para o público perceber? Eu até anotei aqui, olha, e a gente ressalta que essas informações, elas também estão numa matéria do Feltrin, tá? A escritora, ela ressalta que, como eu falei, são coincidências mais explícitas para o pessoal identificar. A primeira, Sônia, ela aponta que não dá para deixar de falar, né? Que todos os guardiões, eles são seres centrais da novela. Assim como no livro dela, os guardiões, os forasteiros, também são seres, né? São personagens centrais da novela. Segundo ponto, que na novela há uma gruta que abriga uma água preciosa que é protegida pelos guardiões. Assim como no livro dela também há uma gruta que contém uma água preciosa
que também é protegida pelos guardiões. Um terceiro elemento, Sônia, é que há o gato místico, que conversa com algumas pessoas através do olhar, que é um protetor dessa gruta e um guardião. No livro dela tem um lobo, que também fala por meio do olhar com algumas pessoas e é um guardião também dessa gruta, que aporta essa água também mística e mágica. Um outro elemento, e isso é até uma cena que eu lembro na novela e vocês vão lembrar, que tem um determinado momento que o Bruno, personagem do Galhaço, ele entra num casarão... Gabriel, perdão. Eu tô já confundindo a realidade com a ficção, Sônia. Perdão pra todo mundo. Que o Gabriel, ele encontra um livro, né? E ele encontra esse livro ali procurando algumas soluções, algumas respostas, né? Um livro misterioso. No livro dessa autora, também, o forasteiro, ele entra numa igreja e acha um livro misterioso também em busca de soluções, assim como o personagem do Bruno Galhaço. Outro detalhezinho que ela passa pra gente, Sônia, é que na novela tem um local chamado Orelhódromo, onde há uma ventania, e essa ventania ela é observada por vários capítulos. No livro dela tem um local no morro, no topo do vilarejo, e onde também impera uma ventania em várias passagens do livro. Então ela ressalta que esses são alguns dos elementos, mas há aí cerca até de 40 elementos elencados, e ela diz que antes de qualquer coisa ela pede uma perícia nas duas obras para o juiz, para um fundamento de análise comparativo, para que depois o juiz possa tomar uma decisão. Uma coisa que ela pediu para finalizar, Sônia, para a gente pedir às pessoas, é que não julguem ela ou não façam qualquer julgamento de valor com base só no conhecimento da novela. Que as pessoas procurem entender o que está dentro do livro, ver que realmente as coincidências extrapolam o limite do aceitável e que dá fundamento para uma pesquisa, para uma investigação jurídica sobre isso, Sônia. Bom, a Bárbara pode ficar tranquila que o livro nós já estamos lendo, né? A gente vai saber direitinho do conteúdo para poder, inclusive, conversar aí com o nosso público. E quem quiser ler, o livro está à venda. É só comprar, você lê de uma tacada só também. Num dia você já lê esse tipo de coisa. Já você está de volta, Alessandro Lobianco, tá? Vamos voltar para o nosso merchan. Olha, com estafa, o ator Humberto Martins se afasta das gravações de Verão 90. Que coisa, hein? 57 anos, ele interpreta o Herculano, um dos principais personagens da novela das 7 da Globo, informação de Patrícia Kogut. E a jornalista Cristiane Dias, que apresenta o Globo Esporte, não vai ter o seu contrato renovado. Também informação de Patrícia Kogut. E o Carlinhos Maia, que descobriu que o rei Roberto Carlos não tinha 1 milhão de seguidores. Quer dizer, o rei tem 1 milhão de amigos, não tem 1 milhão de seguidores. Mas com o Carlinhos Maia em ação, o rei chegou à casa de 1 milhão de seguidores no seu Instagram. Obrigada, querido. Bafão de Felipe Campos. Chegou! Lobianco está devendo a volta do Bruno Galhaço, as gravações também, já ele conta. Daqui a pouquinho, eu sei que você vai revelar o salário de todo mundo aí, né? Todo mundo. E aí? Agora chegou. Ontem, olha, maior buchicho quando todo mundo soube quanto que a Xuxa tem de patrimônio. 1 bilhão e 300 mil de... Milhões, né? Milhões. 1 milhão e 300 milhões é o patrimônio da Xuxa aqui hoje. Xuxa, ó, parabéns pra você, viu? Enfim, e aí o povo gosta de saber quanto que os famosos ganham, né? Que graças a Deus nós todos milionários. Não temos inveja nisso. Não temos inveja de ninguém, viu, gente? Desculpa aí. Olha só, Ana Maria Braga, a loira, né? Com o seu louro José, todas as manhãs o mais você, embolsa por mês 1 milhão e 200 mil reais. Ou não, 1,5 milhão de reais. 1 milhão e 500 mil reais. Tá bom, não tá salário bom? Nossa, só, mas né? é mais do que qualquer astro de novela. Eu acho, os apresentadores ganham mais do que os astros das novelas, né? Eu achei que fosse mais, sabia? É engraçado isso. Meio que você quer. Ai, 1 milhão e meio. Mais, né? Porque isso é só o salário. Isso é mexendo essa história. Eu acho que é mais. É só salário. É 1,5 milhão de salário. 1 milhão e 500 mil reais é o salário de Ana Maria
Sônia Braga para apresentar o Mais Você. Minha amiga maravilhosa. Angélica. 400 mil reais. De folga. Hã? Tá de folga e recebendo E isso. sem trabalhar, tá levando uma bolada de 400 mil reais. É o salário da Angélica, né? Nossa Senhora Hulk. E o público com saudade. E aí ela já embolsa. Acho que é por isso também que a Globo fica querendo colocar ela a qualquer momento no ar. Porque desembolsar 400 pau pra quem tá parado, não fazendo nada, tem que levantar as mãos pro céu. E na catedral lá. Que tirou o programa dela. E lá na capelinha lá da casa dela e rezar todo dia. Aquela capelinha maravilhosa. Olha, vai lá na capelinha e reza bastante, viu, Angélica? Você tá com sorte, mulher. Luciano Huck. Esse eu achei que fosse mais. Tá, fala. Juro. Quanto? 1.200.000. Mesmo salário da Xuxa. Mesmo, não, da Xuxa? Não, da Xuxa. Não, da Xuxa é 800 mil. Ah, tá. Você Quando falou ela da tá- Ana. Da Ana, 1 milhão e meio. 1 milhão e meio. E o dele, 1.200. 1.200, que é o mesmo Mas salário. o dele é diário, o programa. O dele é semanal. Que é o mesmo salário do Rodrigo Faro, né? O Rodrigo Faro também vem aí na casa de 1.200.000 e que pode chegar também a 1,5 milhão de reais. Certo, maravilhoso. Ou seja, então quer dizer, estão todos endinheirados e Eliana, 900 mil. Eu achei que... Só 900 mil, mas só. Felipe tá, ele deve nessa caneca, tem alguma coisa que a gente não sabe. Só 900 mil. De salário. Só E o que de tem salário. de publicidade ali? Fora publicidade, fora licenciamento, Ela fora também uma história toda que a mulher de 1 gente... milhão. Ela é muito Ela empreendedora. também Sim, é. com certeza. Você imagina que eles receberam agora, porque disse que a Jequiti faz os acertos de 3 em 3 meses, 4 meses, enfim. Eles receberam agora, acho que mais de 1 milhão de reais só de vendas de perfume. Que o perfume... Eles quem? Celso Portiolli e Eliana são os perfumes que mais vendem. São os perfumes que mais vendem, são os perfumes dos dois. E aí ela também agora de salário embolsando 900 mil reais, Sônia Abrão. Bem na fita, Tá né? vendo? Mas é Tá? legal, né? Segura o domingo ali. É a única mulher, a única né? mulher fazendo isso atualmente, maravilhosa É um salário mesmo. bom, dá pra fazer Agora, bastante coisa, os né? maiores salários são mesmo Faustão, 5 milhões. Faustão, e... 5 milhões. E o Galvão Bueno. E o Galvão Bueno, exatamente, 5 na mesma milhões faixa. também. Galvão reduziu Eu um acho pouquinho assim, agora, eu acho que o parece. Faustão, lógico, tá 30 anos no ar, enfim. 5 milhões é um bom salário. Né? Ai, gente, você acha? você imagina, Você você receber. Gente, você tem ideia o que é. Gente, presta atenção. Vocês imaginem, caiu o dia 30, tudo pelo dia 30. Caiu o salário, tudo pelo dia 30. Caiu o salário dia 30, você vê lá assim, 5 milhões. Para que tá com depressão. Não me dá bola, meu amor. Não cabe os zeros no Não extrato, cabe. né? Não Não cabe. ia caber no meu cartão de débito. Não ia... Tá aí, gente, informação quentíssima chegando. São Paulo é o rumo do jogador Alexandre Pato. que legal. Realmente, segundo a Folha de São Paulo, o atacante Alexandre Pato, de 29 anos, está de volta ao São Paulo Futebol Clube. Hoje, o clube acertou o retorno do jogador para o Morumbi. Será a segunda passagem do Pato no São Paulo. A primeira aconteceu em 2014, ele ficou até 2015, marcou 38 em 2 temporadas. Na negociação, o clube teve a concorrência do Palmeiras, que sondou o atacante. Além de São Paulo, Pato já jogou no Internacional, Milan, Corinthians, Chelsea, Vila Real e Tianjin. É aquele Tianjin Guangjiang. Da China. E da China, ele veio da China voltar para o Brasil, para São Paulo, para casar com a Renata Bravanel. E no Morumbi ainda, e no né? Morumbi. Tava maior quintal da casa. Tava maior disputa pra ver quem paga o pato, hein? Exatamente, quem paga o pato. E São Paulo Nunca quiseram tanto pagar o pato. E ele pagou do próprio bolso a rescisão de contrato, hein? Você falou ontem aqui. Prova de amor, o Felipe tinha contado essa história aqui. O palmeirense Marmita está dizendo que ainda bem que ele foi para São Paulo. Você não queria ele no Palmeiras? Eu também acho. É mesmo, a outra palmeirense. Sabe o que é isso? Despeito. Despeito. Nós não estamos carentes, assim, de Marmita falou grandes que vocês claques. não estão precisando nós dele. não Que os temos palmeirenses não precisam do pato. Mas vamos A gente ver não quer aí, pagar o viu? pato. Ele não quer pagar o pato de jeito nenhum. Alessandro Lobianco. Vamos falar aí de quem agora, Alessandro?
Vamos falar do Bruno Galhaço, do retorno dele, previsto para hoje, Sônia. Sim. Eu entrei em contato com a TV Globo, a TV Globo confirmou que é esse retorno e que essa volta à gravação do ator aconteceria hoje no final da tarde, né, no segundo turno aí do dia. Eu perguntei, tentei espremer ali da Globo que tipo de cena que o ator ia gravar hoje, já que ele volta desse período aí de recuperação. Cogitei se ele já teria gravado a cena do tiro, né, que está prevista, que ele vai ficar em coma, o personagem dele. A TV Globo, ela não pôde detalhar pra gente aí o que o Bruno vai gravar hoje, mas eu consegui confirmar com uma fonte que essa cena do tiro ainda não foi gravada e que ela ainda vai ser gravada nos próximos dias, Sônia. E aí eu vou fazer agora uma observação minha do Alessandro Lobianco, a minha opinião, porque talvez essa cena ainda não foi gravada, Sônia. A gente sabe que essa é uma cena que requer um desempenho muito forte, né, do ator ali em termos de dramaturgia. E o Bruno, eu tenho a informação também, Sônia, que o Bruno ainda sente um pouco de dor e em razão de um catéter que ele ainda vai ter que tirar. É um instrumento que tem um nome que é chamado de duplo J, que foi colocado ali, depositado no rim do ator após o primeiro procedimento cirúrgico que ele fez para auxiliar a drenagem da urina, né, para que ele sentisse ainda menos dor. Então, como esse instrumentozinho ainda tá no rim do ator, ele vai ter que ainda fazer um procedimento cirúrgico, que é a retirada desse catéter, para aí eliminar de vez qualquer dor, qualquer incômodo. A suposição que ele ainda não tenha feito essa cena em razão disso é minha, tá? É uma observação minha, mas também pode ser que não tenha nada a ver com isso e seja uma questão meramente de cronograma, Sônia. Pode ser, realmente, Lobianco, porque a Giovanna Eubank esteve em São Paulo participando de um evento no Bar dos Arcos, aqui no Teatro Municipal, e ela disse exatamente isso, que ele tem que tirar esse catéter, seria uma terceira microcirurgiazinha assim, não tem mais cálculo, tudo isso foi retirado, mas agora é necessária a retirada do catéter, mas que é uma coisa simples também, não deve interferir tanto nas gravações, não. Obrigada, Alessandro Lobianco. Daqui a pouco, resposta da Record, resposta do Gugu, resposta do Geraldo sobre essa história de que iam mexer no tabuleiro de domingo, já. Enfim, como é que fica a situação Record, Geraldo Luiz e Gugu? Você vai saber agora, Márcia Piovesan. Pois é. A resposta da Record é: Gugu está fora do país, não teve reunião nenhuma entre as duas partes. Não se cogitou a troca do Gugu pelo Geraldo, o Geraldo não vai para sexta-feira, e a Record está muito feliz com o Geraldo Luiz. É isso aí. E o Gugu volta com Power Couple, não com Canta Comigo. É verdade, Power Couple, que pode ter Mara Maravilha, que é uma coisa que está todo mundo achando bem estranho, né? O Felipe Campos tem um negócio do Gugu também, né? É isso, realmente, ele também não está no Brasil, estava nos Estados Unidos, não está, como disseram que ele foi com portas fechadas, eles falaram por telefone, tipo, quando você chegar no Brasil, a gente marca uma reunião. Quer dizer, o interesse do Gugu aos domingos parece que existe, mas não implica na saída do Geraldo Luiz, e a emissora diz que ainda vai investir mais no Geraldo e no Domingo Show. Tomara, assim tá legal. Só dá tempo de falar tchau, mostrando para vocês a nova edição saindo do forno da revista Tititi. Valentina vira guardiã mor. Não é à toa. O filho dela, o Gabriel, vai levar um tiro e vai ficar em coma, né? E ela vai virar do bem. Tá tudo na Tititi. Meu Deus do céu, de tanta cabeça. Obrigada, Léo Áquila. Visitem o canal no YouTube da Léo. O Felipe Campos também com o seu Instagram maravilhoso. E a gente volta amanhã, 3 da tarde. Beijo, tchau. Até.